Olá, tudo bem? Eu sou a Gislene, pesquisadora aqui do projeto Coffee and Work. E hoje o convite para reflexão começa com a seguinte pergunta: a pandemia continua. E o que você fez? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do tempo e da nossa percepção em relação ao tempo, nessa visão aí, nesse momento de pandemia. Então, se você se interessou, continua aqui com a gente que a gente vai desbravar um pouquinho mais sobre esse tema. E aí, gente? Passaram alguns meses, né, desde março, e nós continuamos nessa função em torno da pandemia. Não vivendo mais da mesma maneira, mas ainda com bastante receio, algumas pessoas ainda com muito medo de pegar doença, algumas pessoas com medo de não poder voltar às suas rotinas anteriores. Enfim, a gente ainda vive um clima de ansiedade e esse clima tende a perdurar por algum tempo aí, né? E a questão é, o tempo tá passando, né? Nós começamos toda essa função mais arduamente em março, digamos assim, nós no mundo ocidental. E quantos meses se passaram? Ontem eu ouvia umas amigas falando, né? Eu tenho a sensação de que os meus projetos estão parados, né? E aí eu comecei a pensar, até porque outro dia, quem assina a news do Coffee and Work, ontem, dia 28 de julho, última terça-feira do mês, recebeu a nossa newsletter, onde a gente reflete sobre essa questão do tempo a partir de um conceito que eu vou falar daqui a pouquinho, que foi elaborado pelo Venkatesh Rao em maio de 2012, né, que é o que ele chama de normalidade fabricada. Mas antes de chegar nessa concepção e a gente então entender um pouco essa nossa relação com o tempo durante a pandemia, eu queria perguntar para você como você tem aproveitado o tempo durante esse período. E aqui eu vou te dar uns 10 segundos assim para você pensar, porque eu não tô falando de quantos cursos você fez, de quantos livros você leu, de quantas horas a mais você trabalhou. Eu quero saber, eu quero não, né? Você vai pensar por você mesma quanto tempo você investiu em se conhecer. Quanto tempo você investiu para estar em contato com a sua própria visão de mundo? Para ficar em silêncio consigo mesma. Eu vou ficar quietinha aqui por uns 10 segundos para que você pense um pouquinho sobre essa questão antes da gente continuar o vídeo. O silêncio é algo muito constrangedor, é algo com que a gente não está acostumado a lidar. E por isso, talvez, a pandemia tenha nos gerado tanta ansiedade, tantos outros efeitos emocionais difíceis de lidar e que tem implicado o modo como a gente vê o trabalho, como a gente se relaciona com a família. Enfim, uma série, todos os aspectos, todas as dimensões da nossa vida foram afetados por essa questão da doença em si, mas por toda a revelação, vamos usar esse termo, que veio junto com a doença e com a vivência desse tempo em que nós estamos mais conosco mesmo. Conosco mesmos. E isso é muito difícil, é muito complicado porque nós não estamos habituados a fazer isso. A gente geralmente está acumulado na nossa maré de tarefas e fica por ali, até porque, por um lado, representa um pouco de conforto, afinal de contas, é o controle, é aquilo que nós sabemos que tem de ser feito. Então, eu faço o meu checklist e eu sei que eu tenho que fazer isso durante o dia de hoje, isso essa semana, isso esse mês. Essa necessidade de controle faz com que a gente veja a vida como essa lista de tarefas. Mas será? Será que essa pandemia não veio fazer a gente pensar ou nos convidar a refletir um pouquinho sobre essa relação que nós temos conosco mesmos? Né? E como nós vemos o tempo? Eu tenho ouvido muito e eu mesma tenho a sensação de que o tempo está passando muito rápido. E por que a gente tem essa sensação? E aí eu fui buscando alguns conceitos para entender essas questões e aí eu cheguei no nosso inevitável futuro, né? Nossa ideia de futuro.
algo que a gente está sempre buscando. Então, tudo que a gente faz é sempre buscando ali na frente ter um retorno, ali no futuro a gente ter a vacina e poder voltar às nossas práticas. Quando passar a pandemia, eu vou encontrar meus amigos. Quando passar a pandemia, eu vou visitar meus parentes. E assim a gente vai criando a listinha de tarefas para quando esse tempo de agora passar e um futuro, digamos, de uma grande ruptura, que é quando a gente já tiver a vacina e já puder voltar às rotinas, a gente vai experimentar novamente, mas de uma outra maneira. Por que não? E é isso, o porquê não que orienta assim, essa reflexão do Venkatesh Rao. Ele escreveu isso em maio de 2012, que é esse conceito de normalidade fabricada. Na verdade, ele fala que nós vivemos num campo de normalidade fabricada, né? Manufactured Normalcy Field. O que é isso? Ele vai falar sobre esse conceito trazendo essa ideia estática, esse senso estático que a gente tem em relação à vida. A gente entende que uma grande transformação aconteceu quando chega o futuro que a gente se forma, quando a gente casa, quando a gente termina o mestrado, quando a gente tem o filho. Esses grandes momentos que fazem parte do que um historiador vai falar de a base das narrativas do tempo moderno, quando a vida era linear, né? Eu nascia, lá pelas tantas eu estudava, daqui a pouco eu casava, daqui a pouco eu tinha filhos, daqui a pouco... E assim eu ia, numa narrativa linear. O mundo de hoje mostra pra gente cada vez mais que essa linearidade talvez tenha sido sempre uma ilusão. Ou melhor, esse campo de normalidade. E a gente hoje vive essa possibilidade de fuga dessa normalidade, algo que a gente almejou, mas a gente não sabe como lidar com isso muito bem. Porque a gente passa a entender o futuro só como esses grandes momentos de ruptura. A gente esquece que daqui 10 minutos a gente está falando de futuro. E que as decisões que a gente toma daqui 10 minutos talvez sejam fundamentais para que essa grande mudança, que eu só vou perceber quando ela se tornar presente, e talvez eu não veja mais ela como um grande avanço, um grande momento da minha vida, porque ela se torna presente. E essa sensação de que de normalidade ao alcançar uma meta, digamos, proposta socialmente constituída, é o que vai ser a base desse conceito de normalidade fabricada que o Rao então produziu. E eu vou ler um trechinho aqui da reflexão dele, que é: o que é interessante é como essa predisposição psicológica que nós temos para acreditar em ausência de mudanças e de um presente normal não nos causa desconforto, ou, para usar a palavra que ele usou, a morte. A grande questão dele é como é que a gente pode avançar dessa situação, de não entender que tudo está programado, mas que a nossa relação com o tempo está muito além e poderia ser muito mais proveitosa se nós efetivamente vivemos momentos sequenciais, vivemos o presente entendendo que o futuro é o que nós estamos vivendo daqui 5 minutos, daqui 1 segundo. Não os grandes momentos do futuro. Isso também é relevante, nós como humanos precisamos desses pontos fixos, mas a grande questão é como a gente chega a esses pontos fixos a partir dessas reflexões pontuais que nós realizamos no nosso dia a dia, nessa nossa sensação constante de presente, mas que o nosso futuro se constitui a partir disso. Então a grande reflexão que eu queria deixar e convidar você a fazer nesses próximos dias é como você tem lidado com o tempo, como você tem se percebido nessa situação toda. Você consegue sair desse campo de normalidade, em que todo mundo precisa fazer muitos cursos, em que todo mundo precisa ler muitos livros porque tem que ser produtivo? Como você se vê desafogando disso e construindo uma outra realidade? Realmente um novo normal, né, que tá tão na moda, a gente até já fez um vídeo sobre isso. Bom, esse é o meu convite para vocês, eu tenho me esforçado um pouco para pensar um pouco sobre isso. Afinal de contas, nós somos humanos, nós temos um tempo de passagem e tudo que nós construímos no presente, edificando já a partir de um futuro, numa relação com o passado, é o que vai ficar aí para que as próximas gerações ou para que os próximos seres que habitarem esse planeta possam dar continuidade a esse grande ciclo ao qual nós pertencemos, que é a vida. Até mais, gente!